Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos sequência ao nosso módulo 4. Na parte 2, nós vamos ver um exemplo aí de aplicação da equação do virial. Esse é o nosso exemplo, tá? Ele vai estar combinado aqui com o modelo de Wilson. Então, nós vamos calcular não idealidades da fase líquida usando o modelo de Wilson e as não idealidades da fase vapor utilizando a equação do virial. Esse tipo de formalismo termodinâmico é conhecido como abordagem gama-phi, onde a gente utiliza um coeficiente de atividade, um gama, para a determinação da não idealidade da fase líquida, e um φ aí no cálculo da não idealidade da fase vapor, através do coeficiente de fugacidade. O nosso sistema é um equilíbrio líquido-vapor, composto por 1,4 de oxano e água a 70 graus Celsius, e os dados experimentais foram reportados em 1976 por Valent, são apresentados aqui na tabela ao lado. A gente tem as pressões em milímetros de mercúrio, composição da fase líquida e composição da fase vapor. Nesse caso, a gente vai resolver a nossa aplicação aqui, combinado com o modelo de Wilson. Aqui a gente tem as constantes necessárias para a resolução do nosso problema, tá? Coletei todas da literatura. Aqui a gente tem os parâmetros da equação de Toine para 1,4 de oxano e água. Aqui a gente tem a temperatura crítica, a pressão crítica, o volume crítico, o fator acêntrico crítico de todos os componentes envolvidos, o fator de compressibilidade, o fator acêntrico, como eu tinha dito, o volume do líquido aqui também está presente. E resolvendo o nosso Antoine, aqui para pressão em milímetros de mercúrio, a gente chega nesses valores aqui, tá? Pressão de vapor do componente 1, pressão de vapor do componente 2. Aqui na tabela a gente já teria esses valores também aproximados, tá? Já teríamos aqui para 1 e aqui para 2. Então, não precisaria, eu estou sendo mais rigoroso, por isso estou usando no cálculo aí a equação do Antoine. Essa aqui é a equação do modelo de Wilson, ela que está sendo utilizada aí para o cálculo da fase líquida. A gente já tem esses volumes dos líquidos e esses valores de energia de interação, eles são reportados na literatura. Tá? Tem um artigo que já reporta eles, eu estou usando eles. O artigo do Valent lá traz essas informações. Então, de posse desses dados, a gente consegue calcular o lambda 1,2 e o lambda 2,1 para esse sistema a partir dessas equações. Então, a gente já tem os parâmetros, não precisamos fazer aquele procedimento de otimização no Excel, porque ele já estava disponibilizado. A partir de agora, vamos focar em calcular aí a nossa equação do virial para esse sistema. A equação do virial está truncada após o segundo termo, e essa equação aqui para o B e J, lá seguindo a regra proposta por Somopoulos em 74, então esse é o valor, os valores do B e J, lembrando que aqui vai ter o BII, o BJJ e o BIJ. Todos os parâmetros cruzados aí dos componentes IJ são determinados a partir dessas relações circuladas aqui em vermelho. Tá? Lembrando que o B0 por definição é isso, o B1 por definição é isso, e o TR que aparece aqui é a temperatura reduzida, a temperatura dividida pela temperatura crítica. Como o nosso sistema é binário, a gente sabe que x2 é igual a 1 menos x1, e a gente pode determinar os nossos coeficientes de atividade experimentais por essa relação, tá? Que é YIP, coeficiente de fugacidade. Aqui eu já estou aplicando a correção da não idealidade da fase vapor, que é igual a XI, pressão de saturação. Aqui eu também estou considerando o φ de saturação e o fator de point no meu cálculo para ser o mais rigoroso possível. O termo do coeficiente de fugacidade de saturação, ele é calculado a partir dessa relação aqui, tá? Que é exponencial de BII, pressão de vapor, dividido por R, temperatura de saturação. Como já está calculando esses B's aqui, da equação do virial, eu aproveitei e coloquei ele aqui na equação para que vocês tomem conhecimento de como é que a gente usaria esse valor. Tá? O point a gente já viu aí na unidade 2, da onde ele vem e como ele é calculado. Mas só para a gente recordar, esse aqui é a nossa equação de point, exponencial do volume do líquido, pressão menos pressão de vapor dividido por RT, é mais uma correção aí para não idealidades da fase líquida. Pelos valores lá, a gente lembra ainda que os valores de energia de equilíbrio de acesso podem ser determinados por essa relação, x1 é linha de gama 1, x2 é linha de gama 2. Com isso, a gente consegue determinar todas as propriedades experimentais, gama 1 experimental, gama 2 experimental, Ln do gama 1 experimental, Ln do gama 2 experimental, GE dividido por RT experimental, GE dividido por RT x1, x2 experimental. Plotando esses valores, esses aqui são os nossos gráficos, é assim que eles ficariam plotados. Para esses valores aqui, a gente consegue ainda determinar, com base nas nossas relações matemáticas das coeficientes de atividade pela equação de Wilson, considerando o modelo de diluição infinita, a gente teria que, quando x1 tende a 0, x2 tende a 1, e x1 tende a 1, x2 tende a 0. Sendo assim, a gente consegue determinar os valores do Ln de gama 1, a diluição infinita, e do Ln de gama 2, a diluição infinita.
eles dois valem respectivamente 2,107 e 1,682. Aqui a gente compila os resultados do modelo de Wilson, x1, x2, determinado diretamente, e com esses valores x1 e x2 a gente consegue determinar os LNs de gama 1 e gama 2, o gama 1 e o gama 2 em si, ele já é dividido por RT, já é dividido por RT x1, x2. Todos esses valores aqui, em vermelho circulados, determinados a partir aí da nossa equação de Wilson com os parâmetros que a gente calculou usando os dados do artigo do Vaught. Passando agora para os cálculos do coeficiente de fugacidade. Nosso coeficiente de fugacidade tem essa cara aqui, essa equação que eu represento, onde Bm é o que eu chamo de B da mistura, e é o segundo coeficiente do virial da mistura, e ele pode ser calculado a partir dessa relação aqui. É mais uma nomenclatura. Lembra que lá na equação original aparecia como B, aqui ele também aparece algumas vezes como Bm. Esse Bm ele é o y1 ao quadrado, B11, mais duas vezes y1, y2, B12, mais y2 ao quadrado, B22. Aqui temos os valores das propriedades críticas cruzadas, tá? O TC12, o PC12, o VC12, o ZC12 e o W12, que seria o ômega. Esses valores foram calculados pelas resoluções que a gente viu lá. Para resolver o nosso problema, usei o solver mais uma vez. Nesse caso, minha variável resposta foi a soma aqui das variáveis y1 mais y2, tá? Sendo que os y's, eles eram calculados a partir dessa relação aqui. Y era x1, gama 1, pressão de um vapor, fio de 1 de saturação, point, dividido pelo coeficiente de fugacidade da fase vapor, vezes a pressão. Cada um desses y1 era calculado para essa relação, y2 era calculado para essa relação, e eu pedia para variar a pressão. A cada pressão que variava no solver, eu calculava o y1 e y2, e somatório tinha que ser 1, por restrição imposta dentro do meu solver. Tendo resolvido assim o problema, a gente tem aqui as correlações, né, dos coeficientes de atividade aqui, o N de gama 1 dividido por gama 2 em relação a x1. Aqui a gente tem o x1 e y1, né, a parte experimental e a parte calculada, a linha sólida preta que representa o comportamento. Caso a gente tivesse o sistema ideal, observe que a gente tem um desvio muito razoável da idealidade. Aqui a gente tem o y1 calculado comparado com o y1 experimental, mais uma forma de comparação com esse tipo de dado. Aqui a gente tem os gráficos de dispersão, tá? O y1 experimental menos y1 calculado dividido pelo y1 experimental, tudo como função de x1. Observe que a gente tem uma distribuição normal aqui, tá? A gente tem uma tendência muito substancial de erro. Entretanto, para a pressão, observe que a gente tem uma tendência de superestimar valores de pressão para esse sistema, utilizando esse modelo que a gente está considerando. Aqui a gente tem um sistema que forma azeótropo, tá? A gente tem uma pequena dificuldade aqui em determinar exatamente o ponto do azeótropo, utilizando esse formalismo termodinâmico que foi usado. A gente estimou esse azeótropo em um ponto um pouco inferior do que experimentalmente foi determinado, mas a descrição da fase em si foi muito bem representada, apesar de ser um sistema razoavelmente complexo aí, com formação de azeótropo de ponto médio. Aqui, só para exemplificar, a gente tem o cálculo aí, a apresentação dos coeficientes de fugacidade do componente 1 e do componente 2, em comparação aí com o que a gente teria caso fosse um sistema ideal. Observem aqui que a gente tem desvios, esses desvios não são muito substanciais, tá? Se a gente considerasse o comportamento de gás ideal, o resultado não seria tão afetado. O valor mais longínquo que a gente tem aqui, ó, está na ordem de 0,985 aqui para a fugacidade, tá? Então não é um desvio tão grande da idealidade que seria 1, mas ainda assim são desvios. Obviamente os desvios estão maiores e mais concentrados no ponto do azeótropo, é onde a gente tem maior dificuldade e maior complexidade do nosso sistema. Com isso, finalizamos aí a apresentação do exemplo. Sugiro que reproduzam o exemplo aí no Excel para um maior entendimento do equacionamento. Essa etapa é fundamental na disciplina de termodinâmica, e qualquer dúvida é só escrever. Até mais, nos encontramos na próxima aula já com o módulo 5.